Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, vamos explorar um tema bem curioso que veio do nosso material fonte: o uso de simpatias. Oi, pois é. Especificamente como uma forma de buscar, digamos, harmonia quando a convivência em casa fica complicada, né? Isso. A gente quer entender a intenção por trás disso e alguns métodos que a fonte descreve. Importante. Tudo baseado no que o material apresenta, tá? Exato. E para começar, a fonte define essas simpatias, nesse contexto, não como algo para forçar uma situação, mas como rituais simbólicos, muito focados na intenção pessoal. Perfeito. O material que a gente analisou foca muito nessa busca por soluções, vamos dizer, energéticas ou simbólicas para tentar reequilibrar um ambiente que está tenso. Uhum. E um ponto assim que a fonte repete bastante é que a intenção tem que ser de paz, de respeito ao livre-arbítrio, sabe? E para o bem-estar de todo mundo ali. Até da pessoa que se espera que saia, né? Exatamente. Isso é crucial no texto. Deixar claro que não é para desejar o mal nem expulsar ninguém na marra. Ok, vamos abrir isso um pouco mais. A ideia central que o texto traz é que essas práticas buscam movimentar as energias, é isso, né? Isso. O objetivo descrito é que a pessoa encontre o próprio caminho dela, de um jeito natural, sem forçar nada. E olha que interessante, sem que quem faz a simpatia tenha raiva ou rancor. Sim, a fonte coloca um piso enorme na fé e na positividade, como o motor da coisa toda. É verdade. E antes mesmo de detalhar simpatias em si, o material já aponta uns elementos comuns, tipo a força dessa intenção bem focada e o uso de coisas com um significado simbólico. E essa ênfase na intenção boa, no respeito pelo outro, isso aparece em todas as descrições que a fonte traz. Hum, Parece que o texto sugere que o ritual é tipo um canal, mas a energia mesmo, a força, vem de dentro de quem faz. faz sentido. Coloca a responsabilidade em quem pratica, né? Exato. Uma responsabilidade ética, digamos assim, que o material destaca. Perfeito. Bom, vamos então ver alguns exemplos que a fonte detalha. A primeira simpatia que aparece usa sal grosso e água. Ah, isso é clássica para limpeza energética, né? Muita gente conhece. Sim, o texto descreve como uma das mais conhecidas. O procedimento, segundo a material, é assim: escrever o nome da pessoa num papelzinho, Uhum. colocar num copo com água e sal grosso dissolvido. Aí esse copo fica num canto discreto da casa. Escondido, né? Isso. Enquanto isso, a pessoa mentaliza a saída da outra de forma harmônica. Quando a pessoa finalmente sai, o conteúdo é jogado fora em água corrente. Olha o simbolismo aí de novo, né? Água e sal para purificar, dissolver a tensão e água corrente para levar embora. Tudo buscando essa separação suave que o material descreve. Exato. A fonte até diz que pode refazer a cada 7 dias se sentir necessidade. Interessante. Depois, o material traz uma opção que descreve como mais urgente. É a simpatia com pimenta vermelha. Pimenta já soa mais intenso. Pois é. A ideia, segundo a fonte, é apimentar a situação para acelerar a mudança, mas, de novo, com cuidado. Como funciona essa... O nome vai num papel, no meio de um pires, e em volta 7 pimentas vermelhas. 7 pimentas, ok. Aí esse pires fica escondido num lugar alto da casa. E o ritual que o texto descreve inclui rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Ah, inclui oração também. Sim, pedindo especificamente essa movimentação, essa saída, mas de forma pacífica. É sempre essa ressalva. Entendi. Depois que a pessoa sai, aí joga tudo fora, só que longe de casa. E o texto alerta: fazer com cautela e, claro, sempre com boa intenção. É curioso isso, né? Usar um elemento forte como a pimenta, que remete à intensidade, aceleração, mas insistir na intenção pacífica. Verdade. A fonte parece explicar que essa urgência é mais para impulsionar a decisão da pessoa de ir, de seguir o caminho dela, não para criar confusão, entende? Sim, sim. E as orações, nesse contexto, reforçariam essa tentativa de direcionar a energia para um lado positivo, pelo menos na visão do texto. Faz todo sentido essa leitura. Bom, e por último, a fonte menciona a simpatia com vinagre branco. Vinagre, para azedar a situação, imagina?
Exatamente essa simbologia que o texto aponta. Tornar a permanência da pessoa na casa meio desagradável para ela mesma. E como é essa... Parecida com as outras. O nome da pessoa vai num copo coberto com vinagre. Também fica escondido. Entendi. E a mentalização de escrita é para que a pessoa sinta um incômodo sutil, sabe? Uma vontade própria de sair, mas, de novo, sem briga, sem conflito direto. E o descarte? No ralo. O texto diz para jogar no ralo. E aí a gente vê de novo os elementos que a fonte sempre destaca, né? O nome escrito como foco, Sim. o ingrediente com um simbolismo claro, sal purifica, pimenta acelera, vinagre repele. A necessidade de fazer escondido, Que talvez seja para proteger a intenção, né? Ou evitar outras energias. pode ser. E, claro, a centralidade da fé, da visualização positiva, o material até dá umas dicas gerais. É verdade. Fala para manter o foco na harmonia da casa toda, né? Talvez fazer outras limpezas energéticas junto. Exato. E ter paciência, porque os resultados, diz o texto, podem variar muito. Depende de vários fatores, inclusive do livre-arbítrio da outra pessoa. Então, resumindo, o que a gente pode tirar de mais importante desse material? Ele coloca essas simpatias como ferramentas simbólicas ou energéticas, Uhum. cujo sucesso dependeria muito da intenção de quem faz. A mensagem que fica mais forte no texto é usar com respeito, com desejo sincero de bem para todo mundo. Uhum. E permitir que cada um ache seu caminho, sua paz. É isso. Exato. É um olhar interessante sobre como algumas pessoas buscam, né, restabelecer o equilíbrio nas relações, no ambiente, usando caminhos não convencionais, apostando na força da intenção, da simbologia. Sim. Isso, olha, deixa a gente com uma provocação final que vem direto do que a gente leu. Qual? Se a fé e a pureza da intenção são tão cruciais como a fonte sugere, até que ponto a eficácia que alguém pode sentir nesses rituais está na mecânica da coisa em si, no ritual mesmo, Uhum. ou até que ponto está na própria força da mente, do desejo focado na harmonia que quem pratica consegue direcionar? Fica aí para pensar, né?